Os irmãos conseguem visualizar esse reino espiritual? A terra criada e todos esses seres aí, como pirâmide, como uma ordem hierárquica de governos. Isso tem que estar claro. Por que, pastor, que você está gastando tanto tempo para falar só desse reino em cima? Porque os cristãos vencedores, que reinarão sobre nações, assumirão esses postos que estão lá em cima. Eles serão varridos e arrancados de lá, para você e eu governarmos de cima para baixo. Eles serão tirados, depostos, arrancados. Sabe quem vai tirá-los de lá? O filho varão. Vai arrancá-lo de lá. Por isso Deus está gerando um povo forte, poderoso. Não esse poder aí fora. É o poder do Espírito. Verdadeiro. Vamos tirá-los de lá. Nós vamos ocupar essas regiões celestes. E vamos com cetro de ferro com Cristo reinar sobre nações. Então no princípio estava tudo bem, tudo belo, tudo maravilhoso. Lúcifer estava satisfeito com a sua função, com a sua posição. E por que ele estava satisfeito? Ora, abaixo de Deus ele era o maior, sem problema. Mas me parece, dentro de uma indagação da Escritura, que em algum momento da eternidade, ele ouviu, percebeu, sentiu no ar que havia um projeto de Deus que ainda não havia sido manifestado. Deus haveria de criar um outro ser que não era anjo, que até então só tem anjos. Deus ia criar um ser chamado homem. E este seria a imagem e a semelhança de Deus. O homem que seria criado à semelhança do Altíssimo. E aqui é onde está o ponto fundamental de toda a revelação de Deus. Qual é o ponto? Que o homem não é como qualquer outra criatura. O homem, ele foi criado com 3 partes: espírito, alma e corpo. E tem uma parte espiritual capaz de se unir ao divino, capaz de se unir a Deus, de se mesclar a Deus e ter uma expressão de Deus nele. Quando Lúcifer ouve, sente, percebe que haveria de existir uma criatura maior do que ele, porque o homem é maior do que anjos. Eu sei que vocês podem pensar ou lembrar do texto que diz que Jesus, ao se fazer homem, se fez menor que os anjos. Mas eu explico, eu já chego lá. O homem como criatura, ele é maior do que anjos, porque anjos são espíritos ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. São servos dos homens, estão a serviço do homem. Então no momento que Deus criou céus e terra e seres espirituais, Deus na verdade estava apenas lançando o cenário onde o homem seria inserido. O propósito de Deus centra-se no homem. Cuidado, não é antropocentrismo. Este homem por excelência não é Adão, nem você, é Cristo, Deus homem. Então o propósito de Deus, quando Deus criou os céus, as estrelas, o universo, o cosmo, criou a terra, criou Lúcifer, os anjos, principados, potestade, estava tudo arranjado, tudo perfeito, tudo belo, maravilhoso. Está no ponto de receber o homem, porque tudo foi criado por causa do homem. Mas não é o homem Adão, entendam. Eu tenho que explicar para os irmãos ainda hoje, Gênesis 1, 26, Salmo 8 e Hebreus capítulo 2. Os 3 textos correlatos que explicam essa questão da humanidade. Aí Lúcifer começa a refletir e pensar, ora, como um ser, homem, maior do que a mim, semelhante ao Altíssimo? Bem, se eu sou a maior criatura, não sou semelhante, e essa criatura será semelhante, então ela estará acima de mim, não é verdade?
Aí a Bíblia diz que começou no seu coração um comércio. E a palavra para comércio, muito bem aplicada para os dias de hoje. Porque o comércio, quando os irmãos analisam o comércio de modo geral, o que existe? Não é uma chamada concorrência? E essa concorrência não utiliza de meios errados, de meios para desprezar o produto alheio, para promover o seu produto. Quando passa uma propaganda de um refrigerante, não está em detrimento a todos os demais refrigerantes, não é? Não está exaltando o seu produto melhor do que os outros. A palavra comércio, que está ali no texto de Ezequiel, diz que o coração de Lúcifer encheu-se de comércio, e o seu santuário encheu-se do comércio. Ou seja, Lúcifer começa a promover a si próprio e começa a colocar em detrimento a pessoa de Deus. Aí ele começa, como todo bom comerciante faz, começa a falar do produto alheio e promover o seu próprio produto. E então começou a corrupção do coração, o inchaço do coração, e Deus via tudo isso. Ele começou a corromper, ele falou com um anjo aqui, com outro ali, com um querubim ali, com um principado, com potestade, e neste comércio ele conseguiu quantos? A seu favor? A terça parte desses seres criados. E para os irmãos ficarem bem impressionados de toda essa hierarquia que estava sob o governo de Lúcifer, somente um não associou-se a ele. Somente o príncipe de Israel, Miguel, o único que manteve-se ao lado de Deus. Todos os príncipes restantes, todos os governadores, potestades, dominadores, uniu-se a Lúcifer, foi corrompido. E no momento que Lúcifer se corrompe, ele diz: eu serei semelhante ao Altíssimo. O que essa palavra significa? O homem não, eu serei. Se o homem seria criado à imagem e à semelhança do Altíssimo, ele diz: eu é que serei semelhante ao Altíssimo, conforme está no livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, 13 e 14. Ele diz: eu subirei acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. No momento em que ele diz: eu exaltarei o meu trono, ele usurpa a autoridade de Deus, a soberania de Deus, e ele declara: eu não quero mais estar sob governo de Deus, eu quero o meu próprio reino, o meu próprio domínio, a minha própria esfera de atuação, porque eu agora é que estabelecerei o meu trono do lado norte. Do lado norte. A partir daí, o reino de Deus rompeu-se. O reino foi usurpado, a autoridade foi usurpada, e a partir de então, ficou de um lado o reino de Deus, na pessoa de Deus, do outro lado o reino de Satanás, no poder e direção de Satanás. A história começa a aquecer aqui, porque daqui por diante, todos os esforços de Deus é em função de trazer de volta este reino para si. Mas preste atenção, você que vai estar aqui à noite. Deus não poderia muito bem, Ele é todo poderoso, é altíssimo, pegar o diabo pelo colarinho: vem cá, cabra, eu vou te provar que você é rebelde, é mau, eu sou Deus, eu vou te queimar. Pega um lago de fogo, um tacho de fogo e... Podia? Tinha poder para isso? Tem ou não? Fica lá, no fogo, para aprender. Depois consome. Fica de exemplo para todos vocês não se rebelarem contra mim. Poderia ter feito. Algumas pessoas perguntam assim: mas por que Deus vê tanta miséria e Ele não faz nada? Por que Ele não resolve isso? Porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus caminhos
não são os meus caminhos. Quando Lúcifer começa a dizer, Deus não é tão bom como vocês pensam. Deus, Ele não é o que vocês estão pensando que Ele é. Ele é mau. Se Ele fosse tão bom assim, por que Ele não divide o reino dele com todos nós aqui? Ele não fala comigo, porque Ele era um rebelde. Ele fala com todos nós, para ganhar alguém. Para alguém pensar assim, eu nunca tinha pensado nisso. Olha aí, está aí uma coisa boa para a gente pensar. Quando Ele começa a falar contra Deus, contra os atributos divinos, suscita dúvidas. Não suscita? Imagine que alguém fala para você assim, o bispo Alexandre, você pensa que ele é isso aí que você está vendo? Aí você fala assim, não, mas ele é... Aí você fica pensando assim, o que essa pessoa sabe que eu não sei? Não vem essa dúvida ou não? Vem ou não vem? Vem. Aí agora você passa a me olhar diferente, porque qualquer gesto que eu faço, ó. Os seus olhos já estão direcionados para ver de um modo. Aí você vê o que não existe. Quando alguém fala mal de uma pessoa, você não passa a ver diferente? Vê-la diferente? Você fala assim, olha rapaz, bem que ele falou, tem sentido. Tem sentido. Então quando Lúcifer falou contra Deus o Pai, amados, fez assim, ó, sabe aquele barulho de contenda, de grupinhos, começou aquilo a ferver, uma terceira parte já se associou ao maligno. Se Deus pega o diabo e mata, e toda a corja dele, o que aconteceria? Os demais falaram assim, bem que Lúcifer falou. De fato, Deus não é o que ele diz. Mas ninguém pode falar nada, porque se falar, morre também. Então vamos ficar aqui acuados, vamos adorá-lo, não pelo que ele é, mas pela força da lei. Vence quem é maior. Ele falaria assim. E Deus sabia que ele faria isso, que eles fariam isso. O que Deus fez? Fica aí. Vamos caminhar. Vamos entrar no tempo. Nós vamos nos encontrar 2 vezes nesse percurso. Nós vamos nos encontrar no Calvário. E nós vamos nos encontrar no Armagedon. 2 lugares. São os pontos que determinam de quem, por fim, será o reino. Deus falou, Lúcifer, vai. Nós nos encontraremos no Calvário e no Armagedon. Encontros marcados antes da fundação do mundo. Deus iria duelar com o maligno. Nessa queda e nessa rebelião de Lúcifer, foi aí que a terra se tornou sem forma e vazia. Nessa queda, quando ele foi arrojado do céu, os habitantes que naquele tempo habitavam a terra, não posso falar com maior propriedade hoje sobre esses seres. Eu sei que são seres pré-adâmicos. E aqui mostra que não há conflito entre a Bíblia e a ciência. Porque numa contagem cronológica de Adão até hoje, somam-se 6.000 anos. Mas a ciência tem provado que existem seres que são de milhões de anos atrás. Estão aí comprovados. Então, esses seres da terra juntaram-se a Lúcifer, se rebelaram e Deus julgou este reino, como julgou a terra no tempo de Noé, como julgou Sodoma e Gomorra. Ele julgou a terra no início com um dilúvio. Então essa terra foi totalmente destruída, razão pela qual ela estava sem forma, vazia, cheia de trevas e totalmente imersa em água. Quando eu digo sem forma, não quer dizer que a terra estava torta, não. É porque uma vez envolta em água, a água não possui uma forma definida. A prova de que a terra estava no versículo 2